Boa noite a todos. Agradeço a presença e dou início à 35ª reunião plenária do Rotary Clube de Niterói. Em seguida, solicito a todos que, após o refrão do hino à bandeira e o toque do sino, saúdem o pavilhão nacional. Companheiros, dando continuidade à nossa reunião, na última semana, na sexta-feira, tivemos a perda de um companheiro do Rotary Clube Niterói, Heraldo Pamplona Xavier de Brito, um grande companheiro, um grande amigo e um grande rotariano, pelo qual eu peço 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento dele. A todos. Obrigado. Dando continuidade à nossa reunião, convido agora o segundo diretor de protocolo, Joel Coelho dos Santos Júnior, à tribuna virtual. Por favor, Joel. Ok, presidente. Boa noite a todos. Na tribuna, Joel Coelho dos Santos Júnior, associado representativo Rotary Clube Niterói, classificação empresário, cartão de descontos, atual período, segundo diretor de protocolo. Bem, nossa reunião de hoje está a cargo da Comissão de Imagem Pública com o tema A Importância da Liderança em Rotary, onde teremos a palestra do nosso governador distrital, Roberto Carlos Monteiro, do Rotary Clube de Niterói e Caraí. E, ao final, teremos o nosso companheirismo. Passo agora a nominar os presentes à nossa reunião, começando com a nossa mesa presidencial, composta pelo nosso presidente Paulo Belchior, a quem eu solicito uma saudação rotária. Contamos também hoje com a presença de Maria do Perpétuo Socorro, presidente da Casa da Amizade, Maria Luzia Borges, governadora da assistência à área 13, governadora assistente da área 13, Ângela Ricome, do Rotary Clube Niterói Norte, Zeneida Polônio, Rotary Clube de Niterói Norte, Luiz Silveira, do Rotary Clube de Guatemi e Porto Alegre, Elias Moisés, do Rotary Clube de Vitória, Praia Comprida, do GD, Lésio Pires da Luz, do Rotary Clube de Vitória, Espírito Santo, foi governador de 2003 a 2004, e contamos também com a presença de Irina e Israel Odi. Esses são os nossos visitantes da nossa reunião de hoje. Passo agora a nominar os nossos companheiros do Rotary Clube de Niterói. Elizabeth de Almeida Santos, Francisco Gonçalves Quaranta, João Carlos de Carvalho, Maria Aparecida Amin de Carvalho, Maria Helena Pereira, Regina Lúcia de Almeida Coelho dos Santos de Pinho, Renato Amorim Lobato, Ricardo Fonseca de Pinho, Selma Maria Lima Antunes da Cruz Coelho, Silvia Maria Faiciotti, Tânia Rosário Van. A todos o protocolo deseja uma excelente reunião e uma saudação rotária. Muito obrigado, Joel, pela participação. Dando continuidade à nossa reunião, eu passo agora a informar algumas informações para o clube. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: nós estamos numa campanha
um projeto de apoio à Casa da Amizade. A Casa da Amizade, ela é a nossa casa. Aqui em Niterói é a nossa casa, como é no Brasil todo. Então, com essa pandemia, as coisas estão um pouco diferentes do que eram normalmente. Então, nós lançamos esse projeto e pedimos a todos que puderem participarem dele comprando a rifa que nós estamos fazendo em apoio à Casa da Amizade de Niterói. Essa é uma da comunicação que eu queria fazer. A outra que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu já havia falado na reunião anterior, mas quero repetir de novo, porque alguns não estavam presentes, e é importante que saibam. Na semana passada, fizemos a entrega de um bebedouro de coluna para a Dama, pelo Rotary Clube de Niterói. A Dama é a Associação dos Amigos da Mama, entidade que cuida de senhoras em dificuldade com câncer de mama. Então, eu queria registrar mais uma vez isso aí. Dando continuidade à nossa reunião, eu convido agora a segunda secretária Maria Helena Pereira para as sociais. Por favor, Maria Helena, e companheirismo. A tribuna virtual. Boa noite a todos, companheiras, companheiros e convidados. Na tribuna virtual, Maria Helena Pereira, associada representativa deste clube, com a classificação Secretaria Executiva, neste ano rotário, segunda secretária. Em nome da Comissão de Companheirismo do nosso clube, passo a anunciar os aniversariantes desta semana. Dia 26, aniversário da Maria Estela Rangel Reis Rossati, associada honorária do nosso clube. Dia 26 também, aniversário de casamento da Roseli e Paulo Correia Belchior, nosso querido presidente e primeira-dama. Dia 28, aniversário do companheiro Francisco Gonçalves 40. Dia 29, aniversário da companheira que ninguém conhece, Silvia Maria Paciotti. Dia 31, aniversário do Alexandre, filho da companheira Vera Moretti. O quadro associativo do nosso clube, Niterói, deseja a vocês votos de felicidade e muitos anos de vida, com muita alegria. Que a esperança e o sucesso sejam vossas metas. Boa noite a todos e uma feliz reunião. Muito obrigado, Maria Helena, pela participação. Dando continuidade à nossa reunião, simultaneamente, eu convido o nosso governador, Roberto Carlos, a assumir a tribuna virtual. E, comitantemente, eu vou estar lendo uma nota preliminar em relação à palestra que ele fará hoje, em relação a essa oficina de liderança, vamos dizer assim. O Roberto Carlos Monteiro, associado do Rotary Clube Niterói e Caraí. Nota preliminar. Esse trabalho toma como referência, dentre outros, os seguintes documentos. Palestra sobre liderança e motivação, realizada por Alberto Bittencourt, governador 2005-2006, do Distrito 4.500, na reunião plenária do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, em 29/3/2006. Capacitação em liderança em www.ebanatave.com.br/Roberto/Rotary/capacitação, trabalho do companheiro Roberto Watanabe, do Distrito 4.440. Pronunciamentos de diversos presidentes de Rotary Internacional e ilustres líderes rotários. Artigo do governador Joper Padrão, do Espírito Santo, do Distrito 4.571, sobre companheirismo. Palestras diversas realizadas pelo governador 2003-2004, do Distrito 4.751, Roberto Carlos Monteiro, em diferentes clubes rotários do Brasil. Considerações iniciais. A pretensão desta apresentação do companheiro Roberto Carlos Monteiro é fornecer subsídios para que rotarianos aprimorem seus conhecimentos no sentido de transformarem-se em efetivos líderes na promoção de ideais rotários. Serão formuladas perguntas cujas respostas e esclarecimentos servirão de amparo para a retórica e conscientização da importância da liderança rotária. Nas últimas
perdão, nas nossas atuais e futuras atividades de prestação de serviço e divulgação rotária. Agradecimentos especiais. Agradecemos profundamente as seguintes personalidades que ajudaram a tornar possível a apresentação deste trabalho. Adalto Ferreira Lemos Filho, governador 2020-2021 do Distrito 4.751. Elias Moisés, instrutor distrital 2020-2021. Silvia Faiciotti, associada do Rotary Clube Niterói. Luiz Américo de Souza, governador assistente da Área 2. Leonir Cerezoli, associado do Rotary Clube E-Sul. E Fabrício Stutzi, associado do Rotary Clube Nova Friburgo. Por favor, nosso governador Roberto Carlos, da tribuna virtual. Muito bem. Obrigado. Nada. Bom. Então, vamos iniciar com as perguntas e respostas para que o nosso governador Roberto Carlos possa falar a respeito de liderança. Então, o governador a primeira pergunta que ele faça é a seguinte: o que é liderar, por favor? Bom, em primeiro lugar, os meus sinceros agradecimentos ao Rotary Clube Niterói por ter me disponibilizado esta oportunidade para nós conversarmos sobre algumas coisas importantes da nossa... Liderar, meus caros companheiros e amigos, liderar é servir. Esta definição é feita com base em duas obras do James Hunt, O Monge Executivo e De Volta ao Mosteiro. Liderar é identificar e procurar satisfazer as necessidades reais e legítimas, e não os desejos ou as vontades das pessoas. À medida que eu for respondendo aos questionamentos, eu peço, por gentileza, que exercitem a reflexão. Pensem um pouco sobre a profundidade de cada um desses temas que são muito importantes para nós. Liderar é a habilidade de influenciar as pessoas, influenciar para que trabalhem com entusiasmo por objetivos e aspirações identificadas e voltadas para o bem comum. Assim, de uma maneira geral, as lideranças rotárias deverão procurar se preparar para identificar e atender as necessidades reais dos bairros e das comunidades, das suas respectivas áreas de atuação, e não as vaidades, interesses ou diretrizes ocasionais de pessoas ou grupos, mesmo que sejam de rotarianos. É uma forma sucinta que encontrei para responder essa primeira pergunta do nosso querido presidente. Por favor. E quais são ou quais devem ser as características básicas de um eficiente líder rotário? Bom, vejam bem, nós recomendamos que o líder rotário deva ser paciente, tolerante, humilde e bom. Não devemos ter grandes vaidades nem negativas arrogâncias. O líder rotário também não deve se julgar e aparentar dono da verdade rotária. Tem muita gente que se julga dono, o sabe tudo, que é o dono da verdade rotária. Ou então, ele também não deve atuar procurando se servir do Rotary e não servir ao Rotary. Nós, às vezes, encontramos pessoas que vêm aos nossos clubes para se servir do prestígio da nossa instituição e não para se juntar a nós na atividade de prestação de serviço. O líder rotário deve, inclusive, procurar saber como convencer, envolver e motivar os companheiros, não esmorecendo ante as primeiras dificuldades, e assim mostrar o caminho. Este é uma das facetas importantes do líder rotário. Mostrar o caminho de forma alegre e tolerante. Mas vejam bem, alegre e tolerante sem ser vulgar. É uma preocupação que nós também devemos ter. Na sua atuação, o líder rotário deve sempre procurar saber como dar exemplos.
Isto é outra preocupação que o líder rotário que nós devemos ter, pois muitas pessoas estarão observando a forma de nós sermos, a forma de nós agirmos, e certamente irão nos imitar ou nos seguir. Afinal, todos nós, coparianos, convidados, sabemos que os exemplos valem muito mais que as próprias palavras. As lideranças poderão ser inatas ou conquistadas. Tem pessoas que nasceram líderes, e outras que nós podemos conquistar. Além dos aspectos inatos, o sucesso do exercício da liderança rotária dependerá também de muito treinamento e capacitação. Isso é um detalhe que é extremamente importante, a nossa conscientização de que, para o exercício da liderança, veja bem, uma das preocupações que nós estamos tendo nessa noite de hoje, que nos foi solicitada pelo nosso governador, Adalto, é no sentido de não só nos conscientizarmos das diversas facetas da conscientização, mas que nós nos transformemos em divulgadores, em promotores para os nossos diferentes companheiros, para que eles se transformem num efeito multiplicador também em líderes rotários. Por favor, Paulo. Qual deve ser, no seu entender, a conceituação básica de treinamento rotário para o atingimento do sucesso no exercício da liderança rotária? Bom, vejam bem, treinamento rotário não deve ser apenas ouvir palestras de rotarianos e convidados ilustres ou ler manuais de instrução. Felizmente, nós constantemente vemos isso. Seminário de treinamento, vamos lá para ouvir palestras de convidados, ouvir palestras de companheiros, etc. Né? Ou então, recebemos manuais e mais manuais, uma literatura, mas isso não basta, não é só isso que é treinamento para que nós possamos exercer a liderança rotária. É muito mais. Se não, vejam bem, acompanhem o meu raciocínio. Quando fazemos um curso ou estudamos um assunto, aumentamos o nosso conhecimento, não é isso? Não é fato isso? Quando realizamos um efetivo treinamento, nós devemos também aumentar a nossa habilidade de realizar de forma automática e mecânica as coisas sem precisar pensar muito. Tá? Vejam bem, sem precisar muito. Então, você treinou. Ora, dá um exemplo. Treinamos e aprendemos. Naturalmente. Tentamos, treinamos e aprendemos a falar, a andar, a comer, a manusear objetos, a andar de bicicleta, dirigir carros. O carro, então, é um exemplo clássico, quando a gente começa a aprender, que fica olhando para o pedal toda hora. Quando depois que você treinou e aprendeu, então faz tudo isso mecanicamente. Você dirige hoje, pega um carro, anda, passa a marcha, faz isso pensando em outra coisa. Por quê? Porque treinou. Então, o treinamento não é apenas você ouvir uma palestra dizendo como deve ser, ou algo parecido, mas, fundamentalmente, também não é só ler manuais, mas é treinar, praticar. Hoje, para falarmos, para manusearmos objetos, andarmos de bicicleta, dirigirmos carro, não é necessário pensar muito, agimos mecanicamente. Por isso, eu repito, para que possamos exercer com eficácia a liderança rotária, será necessário também praticar constantemente a forma de executar as atividades decorrentes das nossas missões rotárias. Por favor, Paulo. Governador, como se poderá demonstrar a eficácia de um treinamento rotário? Um momento. Deixe-me ver aqui para poder dizer a você. Um dos exemplos. Eu vou citar aqui 3, mas vejam bem, de uma forma bem
sucinta, porque o tempo não comporta maiores apreciações. De forma, na presidência do clube, vamos falar um pouquinho da presidência. Incentivar a preparação e cumprimento de um objetivo e detalhado plano de atividades, inclusive disponibilizando também textos e roteiros para diferentes tipos de reuniões, pronunciamentos e comunicados. O que significa isso? Previamente, cabe ao presidente, com seus companheiros, preparar previamente roteiros para diferentes tipos de reunião, preparar pronunciamentos para diferentes tipos de situação, para que ele possa, quando necessário e sem maiores delongas, poder utilizar isso. Né? Então, isso é uma das atividades que tem o presidente. Uma coisa que é extremamente importante no exercício da presidência de um clube, que afeta a questão da liderança, e eu chamo muita atenção disso, é a conscientização que o rotariano que vai assumir uma presidência tem que ter, que o regime Rotary é presidencialista, mas não é absolutista. O presidente dirige com o seu conselho diretor, e ele também, quando faz, se tiver alguma coisa feita de forma errada, ele tem os mecanismos. Ele não é o absolutista dentro da presidência. Na secretaria do clube, eu lembraria o seguinte: orientação, preparação prévia de modelos de correspondência, moderno sistema de arquivamento de atas, etc., etc. Considerar também a forma de divulgação dos diferentes assuntos chegados à secretaria. Então, ele vai se preparar para isto com uma certa coisa, porque aí isto vai se refletir na boa imagem desse clube. Na direção de protocolo, treinamento das diferentes tipos de citações e saudações, conforme os cargos e origem das pessoas. Uma das coisas mais importantes do protocolo, conhecer os companheiros das áreas, dos clubes das áreas, da sua área e das áreas adjacentes, para não ter aquele problema de chegar, não sabe quem é o companheiro. Nós temos, inclusive, no nosso distrito, agora, não digo só por causa da fusão, mas mesmo do antigo distrito 4.750, ouviu? Ou, eu acredito também, no distrito 4.410, companheiros, até governadores que chegam e o diretor de protocolo não sabe, não conhece. Então, tem que previamente procurar conhecer. Para quê? Para poder receber condignamente aquele companheiro que está nos visitando. Então, uma outra coisa também que tem que ser lembrada ao diretor de protocolo, porque isso tudo, volto a dizer, são detalhes que todos nós devemos ter consciência, porque nós iremos todos nós nos transformar em líderes, em divulgadores, formadores de novas lideranças nos nossos clubes. Então, não se julgar o dono da reunião. O diretor de protocolo, ele é o verdadeiro mestre de cerimônia, mas a sua atuação deve ser feita de comum acordo e sempre junto ao presidente. Aprendi isso com um grande rotariano do Rotary Clube São Paulo, o Norton Severo Batista, né, que dizia que o protocolo está ali para servir aos seus clubes. Então, ele é toda uma técnica de serviço que ele presta e não ser dono da reunião. Ele pratica os seus atos por delegação do presidente. O presidente vamos dizer, é a figura principal que dirige a reunião. Por favor, Paulo. Governador, por favor, cite alguns exemplos de atividades rotárias que podem ser treinadas
até que sua execução seja feita automaticamente e mecanicamente, ou mecanicamente? Bom, não, essa eu já respondi, foi essa aí agora. Agora é mais umazinha. Paulinho, vamos lá. Não, nós estávamos na... Eu te O tinha perguntado... aperfeiçoamento. Eu te perguntei a 4, agora pulei para 5, mas se você já respondeu essa junto, vamos para 6, então. Isso aí, Como aperfeiçoar os pronunciamentos escritos orais e online? Isso é uma coisa que é fácil e é muito interessante, né? Talvez vocês não tenham pensado nisso, né? Como aperfeiçoar? Se os nossos pronunciamentos puderem ser gravados ou impressos, som, imagem, etc., os resultados poderão ser analisados e, consequentemente, melhorados. É fácil e relativamente barato. Muitas vezes nós temos, eu disse isso há um tempo atrás, a um grande companheiro nosso, uma das maiores expressões do rotarismo brasileiro, que é o companheiro Valdemir Bragança, eu disse, você precisa gravar os seus pronunciamentos, porque o tempo os leva. E depois a gente não ficou com a essência daquilo que você quis nos transmitir, né? Então, a pessoa, se puder, grava. Ou então, por escrito. Agora, então, online. Facílimo. Então, guardem isso. Mas, principalmente, para depois analisar. Quando você analisa o seu pronunciamento, você descobre os vícios de linguagem, os calcoetes. Né? Então, Paulinho, por favor. Governador, qual a conceituação de líder rotariano para alguns importantes rotarianos? Então, nós estamos chegando na questão básica daquilo que nós estamos pretendendo, que transformem vocês em multiplicadores do significado de líder dentro do Rotary, para que nós possamos melhorar uma série de coisas da nossa instituição. Então, eu chamo a atenção para essas citações e para os autores da citação. Segundo Jonathan Maggiagli, ex-presidente de Rotary Internacional, aspas, em Rotary ninguém pode ter nem autoridade, em Rotary ninguém tem poder nem autoridade. O que temos em Rotary são diferentes níveis de responsabilidade. O ex-presidente de Rotary Internacional, William Boyd, em discurso em 2006 na Assembleia Internacional em San Diego, nos ensinou, aspas, no Rotary, ser líder não significa impor a vontade a outrem. Significa estar disponível aos clubes para o que der e vier. Significa se regozijar com os companheiros no sucesso e ampará-los nas dificuldades. Significa ter a responsabilidade de escutar o que o próximo tem a dizer. Significa ter uma visão holística e liderar iniciativas que introduzam mudanças positivas. E disse mais o Bill Boyd, ser líder no Rotary significa colocar os interesses dos clubes e dos rotarianos em primeiro lugar, e não os seus próprios, e não de outros companheiros ou de outros segmentos da nossa instituição. Significa reconhecer que no Rotary nenhum associado é mais importante do que o outro. O grande Bichai Hatakul, o segundo Bichai Hatakul, ex-presidente também de Rotary Internacional, líderes deverão ser não só corajosos, mas fundamentalmente audaciosos. Não é, Paulinho? Exatamente. Quais as principais diferenças entre coragem e audácia no exercício da liderança rotária? Veja bem, né? Zeneida, veja bem, a audácia, Zeneida, é diferente da coragem.
Coragem é a capacidade de enfrentar o perigo, o desconhecido, as adversidades e o sofrimento decorrente de alguma situação. É quando o enfrentamento é feito de forma resoluta, de forma corajosa. Então, nós já enfrentamos aquilo porque temos coragem. A audácia, não. A audácia é a disposição de correr riscos, de enfrentar o desconhecido, de embarcar em aventuras e não temer os fracassos na busca do sucesso. É preferível arriscar coisas grandiosas para alcançar os triunfos e glórias, mesmo expondo-se às derrotas. É preferível fazer isso, arriscar, pensar grande e ser corajoso, ser audacioso, do que formar fila junto com os pobres de espíritos acomodados. Vamos lá, Então, governador. mais uma vez, a importância que nós devemos ter para que, como líderes, sejamos corajosos e também audaciosos. Precisamos disso. Por favor, Paulo. Governador, por que é importante pensar grande no exercício da liderança rotária? Veja bem, né? Briguinho que está me olhando. Não custa nada pensar grande. Quem disse isso foi Amir Klint, o grande navegador. Pensar grande significa pensar além do próprio tempo, no tempo dos outros, não com arrogância, mas com humildade. Gente, vejam bem, vale a pena, tenham consciência disso, vale a pena pensar grande. Não custa nada. Pensar grande significa pensar além do próprio tempo, no tempo dos outros, não com arrogância, mas com humildade, como eu disse ainda há pouco. Para amparar a importância de se pensar grande, deve-se, sempre que possível, exercitar uma visão prospectiva, a curto, médio e longo prazo. Essa questão é fundamental para o nosso sucesso. A visão prospectiva, vermos a coisa lá na frente, projetarmos a médio, curto e longo prazo, fazer isto para 3 tipos de cenários, para um cenário que vai dar tudo certo, um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista, vai tudo errado. E nos prepararmos para isso, para não sermos surpreendidos pelos fatos e não fazer como aquele célebre jornalista que dizia que se os fatos me contrariarem, pior para os fatos. Então, essa questão é extremamente importante. Se possível, nós devemos fazer essas projeções realistas e pessimistas nas nossas atividades rotárias. Por favor, Paulo. Governador, cite alguns aspectos complementares de grande importância para o bom exercício de uma liderança em Rotary. Bom, então vamos aqui, agora uma parte assim, já mais prática, que eu vou citar e peço que vocês depois reflitam sobre isso. Procurar diminuir a utilização do Rotary por alguns companheiros apenas como instrumento de terapia ocupacional. Infelizmente, nós temos isso. Muita gente, eu já vi, companheiros, etc., que vieram para o Rotary como terapia ocupacional. Não tinha que fazer, então vai para lá. Eu, inclusive, já desestimulei alguns candidatos que vinham, né, e sabidamente, confessadamente, para fazer terapia ocupacional. E aí tem um caminho. É importante que a maior parte dos associados seja envolvida nas atividades rotineiras programadas pelo clube. Porque o que é que nós temos que fazer com isso? Quando a pessoa vier e nós verificarmos que ela apenas está lá fazendo terapia ocupacional, vamos envolvê-la, vamos botá-la para trabalhar. Tá? É importante. Podem ser citados ainda alguns outros aspectos que eu chamo aí muita atenção, uma coisa bem já mais prática, importantes para o bom exercício da liderança. Postura e apresentação física.
O rotariano tem que ter uma boa postura, não tá todo largado, não está jogado para lá, não, porque ele estará sempre sendo observado pelos seus próprios companheiros ou por pessoas de fora. Eu vou para uma instituição onde as pessoas têm um porte, têm uma forma de ser. Gestos. Os gestos de expressão corporal. Procurar saber e treinar o significado de cada gesto, principalmente com as mãos, braços e olhares. Aliás, companheiro, o espelho é ótimo, é um excelente amigo, um excelente ajudante para isso. Mas nós temos que saber que cada coisa que nós fazemos, cada gesto que nós fazemos, quando fazemos assim, quando fazemos... cada coisa... Isso tem um significado. Não custa nada estudar, aprender, para que os nossos pronunciamentos se aperfeiçoem. E as pessoas vejam no Rotary, além de um cidadão que presta serviços humanitários, educacionais, etc., mas uma pessoa que transmite uma postura de líder. Não basta estarmos todos nós dizendo permanente e constantemente, somos líderes. Sim, mas temos que estudar, temos que nos preparar a isso. Traje. Nos preocuparmos com o traje. Para o traje, eu chamo a atenção de seguinte, um pouquinho ter noção do significado das cores. O que significam as cores para você ir para um traje? Quer dizer, um exemplo forte. Você não vai para uma reunião de Rotary, né, com uma roupa, vamos dizer, preta. Né? Quando você quer transmitir alegria, você quer transmitir companheirismo, você quer... Outra coisa que tem que ser também treinada, a dicção. A dicção. Ou seja, você tem que falar para ser ouvido e ser entendido. Eu, às vezes, vejo com pessoas com uma matéria muito boa, com um assunto muito interessante, etc., mas que a gente nem ouve, não dá para ouvir por problemas de dicção. Uma outra coisa que eu chamo a atenção também impressiona muito no líder, sorria. Sorria. Também não fica... Rotary não é uma instituição que tem que ser também alegre. E ela tem que transmitir a imagem do sorriso, sem ser vulgar, como eu disse ainda há pouco. Mas a imagem, é importante o sorriso, isso transmite um grau de companheirismo, um grau de amizade. Conhecer a técnica de uso de microfone na internet, nas reuniões presenciais. As pessoas pegam e falam como se fosse com o meu microfone. Gente, microfone, a gente aprende isso com os cantores, né? Bota aqui 4 dedos. Vocês já observaram quando ele vai dar o agudo, ele afasta o microfone para manter o equilíbrio, etc., etc. Isso tudo não custa nada, em pouco tempo a gente aprende. Para não ficar, eu vejo, às vezes, companheiros que pegam o microfone e quase que engolem o microfone. Agora, isso é ruim, porque essa imagem que é transmitida não é a imagem de uma pessoa segura do que está fazendo, ou seja, de um verdadeiro líder. E agora eu vou dar uma observação, ouviu? Muito importante, né? E eu dou um destaque muito forte, ouviu? Na questão da oratória, da importância da oratória. Procurar sempre. Vocês serão líderes, são líderes e vão ser divulgadores de liderança rotária. Procure sempre falar de pé. De pé. Por quê? Todos devem te ver bem. Falar alto. Todos devem te ouvir bem. Olha os sentidos, o sensorial. Falar claro e pausadamente. Todos devem te entender e poder fazer eventuais anotações. Não vai falar correndo, aquele negócio, olhando para o relógio, não sei mais o quê. Falar apenas
o suficiente, sem prolixidades rotárias, porque todos irão te aplaudir. Uma lembrança curiosa dentro dessa questão de falar. Ensinou-nos o ex-presidente de Rotary Internacional, o indiano Rajendra Saboo, e as intervenções orais dos líderes rotários, ao serem efetivadas, o seu autor deve ficar num pé só. Quando a posição se tornar insuportável, ele deve encaminhar o encerramento o mais rápido possível da sua intervenção. Umas formas, agora, uma coisa também de extrema importância, válida para todos nós, líderes rotários, aprendizes de líderes rotários e rotarianos de um modo geral. Ter disponível sempre duas coisas. Sempre. Você tem que ter isto à mão. O seu currículo resumido e cartão de visita. Nós temos que ter cartão de visitas. Isso é um instrumento não só de liderança, mas é um instrumento de imagem pública. Nós temos que ver, eu sugiro cartões de visitas, cartão pessoal, cartão profissional, cartão rotário, se possível com fotos, se possível com a família. Isto é excepcionalmente útil na parte de divulgação. Um dos aspectos fundamentais é que isto esteja transmitindo a imagem, uma imagem altamente positiva de líder rotário, porque o líder rotário também tem a integração familiar como um dos seus pilares. Paulinho, por favor. Governador, por que em Rotary o otimismo e o entusiasmo são importantes para o sucesso do exercício da liderança rotária e quais as principais diferenças entre seus conceitos? Bom, gente, meus queridos aí, cara Ângela Riccone, veja bem, você que é uma líder rotária, de Lobato, aí, né? Sabemos todos que a palavra entusiasmo vem do grego e significa ter um Deus dentro de si. Já lemos isso em várias publicações de nosso conhecimento. Segundo os gregos, só as pessoas entusiasmadas são capazes de vencer os desafios do cotidiano. Entusiasmo é diferente de otimismo. Otimismo significa acreditar que uma coisa vai dar certo. Aquilo vai dar certo, vamos lá, e até torcer e contribuir para que ela dê certo. Então, a pessoa é um otimista, sempre está achando que dá certo. Entusiasmo significa crença pessoal na capacidade de transformar as coisas, na capacidade própria de fazer as coisas darem certo, acontecerem. Então, a pessoa entusiasmada é aquela que acredita que vai mudar, que vai contribuir para uma mudança altamente positiva. Então, é um otimista nato que se transforma em entusiasta porque ele destila crença, destila fé. Né? Entusiasmada é a pessoa que acredita em si e acredita nos outros. É a pessoa que delega, confia, sem restrições ou reservas e exerce outra coisa que é extremamente importante para o líder rotário, e exerce as cobranças com habilidade e educação. Gente, só há uma maneira de ser entusiasmado. É agir entusiasticamente. Lembremos, e olha, para isso, para que nós tenhamos consciência e pratiquemos isso tudo, lembremos-nos sempre, não é o sucesso que traz o entusiasmo, é o entusiasmo que traz o sucesso. E olha, tenho a mais absoluta certeza, dona Zeneida, que o entusiasmo é que nos pode, inclusive, trazer uma nova forma de vida. Vamos lá, Paulinho. Governador, por que a autossuficiência rotária é prejudicial para o exercício da liderança em Rotary? Isso é uma coisa muito específica e muito própria das comunidades rotárias.
Um aspecto bastante prejudicial para o exercício da liderança dos clubes rotários é a autossuficiência, principalmente dos associados mais antigos. Após esses meus anos todos de vivência rotária, já sei tudo sobre Rotary. Aprender mais? Para quê? Por quê? Plano de liderança distrital, plano estratégico, plano de liderança de clube, diretrizes novas da Fundação Rotária. Para quê? Por quê? Aprender a usar a internet intensamente. Isso não é necessário para prestar serviços e fazer o bem. Participar de conferências, de palestras, seminários, treinamentos, etc., sobre Rotary. Para quê? Por quê? Já sei tudo. O que eu quero mesmo é trabalhar, é pôr a mão na massa, fazer e produzir coisas para ajudar o próximo e não ouvir palestras, receber ensinamentos novos ou atuar em atividades burocráticas. Então, ainda tem mais uma. No meu tempo, no meu período, antigamente, o Rotary era diferente, antigamente era muito melhor. Ora, meus queridos companheiros, o Rotary não mudou a sua essência, apenas atualizou sua filosofia operacional, adaptou-se aos novos tempos, principalmente aos novos avanços tecnológicos. Repitamos, por favor. Por favor, Paulo. Governador, qual deve ser a linha de atuação preliminar a ser vivenciada pelas lideranças rotárias? Bom, a retórica rotária deve preliminarmente, antes de tudo, ser ressaltada em 3 vertentes. Valorização do ato de servir e o consequente crescimento do número de associados. Abro um parênteses para dizer que, quando se fala muito na nossa instituição em crescimento do quadro associativo, o crescimento do quadro associativo não é só meta, é consequência. Se nós tivermos boas reuniões, boas atividades, um clube alegre e um clube em coisa, nós iremos crescer. As pessoas querem conviver com pessoas alegres, querem conviver com pessoas que trabalham e produzem serviços. Então, a valorização do ato de servir que vai acarretar isso. O aprimoramento dos critérios e formas de obtenção de recursos financeiros, quer para atendimento aos próprios projetos, quer para os repassarmos à Fundação Rotária. E a valorização do companheirismo. Uma dedicação extraordinária que nós vamos apresentar sobre a importância para a liderança dentro de um clube de Rotary do companheirismo. Vejam bem, já passou a época, a era do Rotary romântico e sonhador, do Rotary dos grandes empresários e abastados comerciantes. Nós estamos atualmente vivenciando a era do Rotary pragmático, do Rotary eficaz, do Rotary popular e do Rotary cibernético. Mas nunca nos podemos esquecer, lembrarmos sempre que o crescimento do quadro associativo de um clube será sempre uma consequência. Eu repito isso, o crescimento do quadro associativo deve ser encarado como uma consequência da qualidade, objetividade e intensidade das nossas reuniões, do resultado das nossas atividades de prestação de serviço. Isso essa conscientização é extremamente importante para que nós possamos atuarmos como verdadeiros líderes dentro da instituição. A sobrevivência e eficácia em Rotary estão atualmente profundamente ligadas à modernidade do conhecimento e à dedicação aos treinamentos com alegria e muito companheirismo. Uma atenção especial deve ser dada ao aperfeiçoamento da utilização da internet. Eu chamo aqui agora uma atenção, né, que é importante registrar que falsos líderes atuam nos momentos da execução de importantes atividades rotárias sob um lema:
preparemos-nos e vão. Isso tem muito. Infelizmente, nós temos muita gente que não, vamos lá, vamos fazer e tal, vamos preparar e tal. Na hora que chega, não posso, que eu tenho que ir em tal lugar, não posso, porque tem um compromisso, não sei onde, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, são apenas líderes de ideias. Né? Isso é muito ruim. Esses falsos líderes rotários, na maioria das vezes, são apenas divulgadores ou promotores de ideias. Mas devemos, ao nos conscientizarmos disso, devemos dispensá-los? Não. A nossa responsabilidade é prepará-los, botá-los para trabalhar, convencê-los, envolvê-los. É difícil, mas temos que fazer isso, temos que trazer essas pessoas, esses companheiros que estão ali pensando só em terapia ocupacional para a nossa atuação. Uma outra importante lembrança para o bom exercício da liderança rotária é a diminuição das críticas e o positivo aumento dos elogios. Gente, no Rotary, não sei porque cargas d'água, também existe uma profusão imensa de críticas, de tudo, feita por todos. Todos nós, permanentemente, estamos criticando a reunião, criticando isso, criticando aquilo, criticando o governador, criticando o presidente, criticando o secretário, criticando o orador, o palestrante. Gente, recentemente nos lembrou o diretor Alage. Ele, depois eu descobri, isto veio de um livro do Dale Carnegie, de grande sucesso na década antigo, para burro, na década de 30, que veio como influenciar a pessoa, fazer amigo, influenciar pessoas, o Dale Carnegie. Mas o Alage citou, antes de fazer qualquer observação crítica, faça 2 elogios. Descubra uma forma de, antes de criticar, faz 2 elogios. Paulinho, por favor, vamos lá. Governador, qual a importância do plano de atividades e nominata de associados para o bom exercício da liderança num clube rotário? A disponibilidade de informações e conhecimentos rotários facilita muito o exercício da liderança rotária, além de ser um instrumento de divulgação seletiva, um ótimo veículo de fortalecimento da nossa imagem pública. O plano de atividades é o nosso verdadeiro guia permanente para o ordenamento do sucesso das nossas atividades rotárias. A chamada nominata de associados é um excelente meio de informações sobre a instituição, seus associados, suas atividades. A nominata de associados e dirigentes pode também ser editada, já foi, nós tivemos aí há alguns anos alguns clubes que faziam isso de forma de bolso, né? Porta para você ter... Mas a importância dela para o exercício da liderança se traduz nisto. Antigamente, quem tinha informações tinha poder. Hoje, quem tem conhecimento tem poder. Então, né, desde os tempos, né, década de 60, com McLuhan e outros grandes autores, né, se batalhou muito para ter informações. Né? Informações. Hoje, além dessas informações, nós temos que ter conhecimento para poder trabalhar. Paulinho, por favor. Governador, qual a importância do companheirismo para o exercício da liderança rotária? Eu vou fazer uma brincadeira aqui para a gente começar a pensar, também de vez em quando distrair, eu gosto muito disso. Vou plagiar aqui uma historinha, um plano de um caudilho, em homenagem aí ao nosso querido companheiro lá do Rio Grande do Sul, né? Flores da Cunha disse uma frase, e eu adapto essa frase para o Rotary. Atuar em um clube rotário que tenha companheirismo deficiente
é como tentar fazer amor sem beijos e sem abraços. Quem disse foi Flores da Cunha. É com o companheirismo que inocula o calor e o entusiasmo nas atividades rotárias. A liderança rotária deve, portanto, também se materializar através do companheirismo de forma natural e espontânea, evitando-se as improvisações. Para se obter bons resultados com o companheirismo de um clube, a liderança rotária deve sugerir a preparação prévia de um objetivo plano anual de companheirismo. Nós não temos um plano anual de companheirismo, a coisa é improvisada. Todas as nossas atividades de companheirismo, é tudo improvisado na hora. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Se você fizer um plano, planejar, é como dizia Nelson Rodrigues, sem planejar você não vai na esquina comprar um chicabom, não é isso? Então você tem que planejar, então faz um planejamento também do companheirismo. São muitas as facetas que tem muitos tipos de companheirismo. O plano anual de companheirismo evita perda de tempo, evita perda de dinheiro, etc. etc. Por favor, Paulinho. Conhecer os conceitos básicos da rapport é importante para o exercício da liderança rotária? Gente, esse é um dos pontos mais importantes dessa conversa que nós estamos tendo. Eu peço a vocês, encarecidamente, entrem na internet e procurem a palavra rapport, R-A-P-P-O-R-T. E pesquise. É importante. Por que o rapport é importante? Por se tratar de uma técnica moderna usada para estabelecer uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. O aprendizado do rapport é um dos elementos fundamentais para que nós consigamos convencer pessoas, por exemplo, a entrar no Rotary. Estudem o rapport, entrem lá, é uma página muito rica. Recomendo enfaticamente a leitura na internet, os diferentes significados do rapport e seu desdobramento. Destaque, por favor, meu Paulinho. Destaque mais algumas características úteis na efetividade da liderança rotária. De uma forma complementar, deverão também ser desenvolvidos adaptados treinamentos sobre liderança rotária específicos. Além de tudo isso, que é assim que nós conversamos aqui, temos esse papo, né? Precisamos também fazer, conceituar a parte de liderança rotária nos meios dos jovens, das mulheres e dos idosos. Então, conceituar esses conceitos de liderança, de atuação, de convencimento, de rapport e outros, levar para esses jovens, levar para os idosos e levar também para as mulheres. E isto dará um significado muito proveitoso para a nossa instituição. E, além desses aspectos que eu falei aí, nós temos ainda algumas características extremamente importantes em Rotary, que nós devemos, eu chamo muita atenção. Primeiro, a tolerância. Assunto primordial de Paul Harris. O respeito e a confiança. Isto foi objeto de um pronunciamento do governador Joper Padrão recentemente, né? E eu concordo com ele. Sendo que a essas características eu me permito acrescentar para o bom exercício da liderança em Rotary o compartilhamento. O porquê que o compartilhamento é importante? Não é porque ele seja o Antônio
de egoísmo. Gente, veja bem, uma vela nada perde quando acende a outra. Concordam comigo? Mas ela melhora o ambiente, não melhora a iluminação? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos companheiros. Paulinho, mais uma. Bom, governador, diante de todos esses ensinamentos, eu gostaria de perguntar quais são as suas considerações finais, por favor. Bem, quando ouço esse pedido de considerações finais, vejo que chegou o momento religioso dessa apresentação. É quando todos pensam assim, graças a Deus. Meus amigos, além das personalidades já citadas pelo nosso companheiro Paulo, presidente desse querido clube, né, gostaria de destacar, ressaltar ainda mais os meus agradecimentos pessoais, especiais, ao nosso atual governador, companheiro e amigo Adalto Lemos, o próprio presidente do Rotary Club Niterói, nosso querido aí, Paulo Belchior, e a minha mulher, Brigitta, que está aí, que é minha companheira, presidente do meu clube, e verdadeira razão de ser das minhas atividades. Muito obrigado a vocês três. Meus caros, há uma fábula de La Fontaine, bastante conhecida, que ilustra muito bem a importância da união para o sucesso no exercício de uma liderança no Rotary. Um ancião, no seu leito de morte, chamou os seus 3 filhos, que viviam brigando, cada um querendo fazer prevalecer a sua opinião, cada um querendo mandar, né? Sobre qualquer assunto. E ele disse, deu-lhes um feixe de varas e disse, aquele de vocês que conseguir quebrar esse feixe de varas herdará toda a minha fortuna. Os 3 tentaram e nenhum conseguiu. Então, pacientemente, o ancião desatou o feixe de varas, quebrou-as uma a uma e disse, se vocês se mantiverem unidos e seguindo uma única liderança, ninguém poderá derrotá-los. Nós não podemos ter nos nossos clubes, nos nossos distritos, lideranças compartilhadas. Tá? Isso aí tem que ser muito pensado e muito bem feito. Porque se houver isto, não fica bem o exercício, o clube não se sentirá suficientemente dirigido. Como eu disse, o regime é presidencialista, mas não é absolutista. Mas temos também uma lembrança que eu gostaria de deixar para vocês, né, sobre liderança rotária. Vejam bem, quando 2 homens se encontram e trocam pães, ambos saem exatamente com a mesma quantidade que possuíam antes de terem os caminhos cruzados. Mas quando trocam ideias, conhecimentos e experiências, eles vão embora com o dobro do conhecimento que tinham antes de terem os caminhos cruzados. Meus queridos companheiros, amigos, convidados, troquemos e compartilhemos experiências, ideias e sugestões rotárias. Repetimos, afinal de contas, uma vela nada perde quando acende a outra, mas melhora a iluminação do ambiente em que estamos. Queridos companheiros, amigos, aproveitemos, pois, as oportunidades que o Rotary está nos proporcionando. Aprimoremos e compartilhemos nossos conhecimentos rotários. E, finalmente, do coração, eu desejo, sejamos líderes rotários de fato. Obrigado. É isso aí, Paulinho. Vamos lá. Governador Roberto Carlos, quero agradecer em meu nome, em nome do Rotary Clube de Niterói, pela palestra, pelos conhecimentos. Está dentro do prazo, hein? Dentro do horário. Hein? Está dentro do horário aqui. Ah, tá bom, tá ótimo, tá maravilha.
Mas quero lhe agradecer muito pela sua participação, por disponibilizar seu tempo para estar conosco e transferir conhecimentos e ensinamentos. Muito grato ao governador Roberto Carlos. Gostaria de agora convidar à tribuna o nosso companheiro Joel Coelho dos Santos Júnior para complementar o protocolo. Por favor, Joel. Obrigado, presidente. O protocolo retorna à tribuna para fazer o complemento. Contamos posteriormente a primeira entrada com a presença de Marinei Clex, do Rotary Clube Sul, da Cecília Rosário, a mãe da nossa companheira Tânia Rosário, Maria Lúcia, Matilde Slaib Conte e, por último, mas não menos importante e proposital, deixo para falar da presença da presidente do Rotary Clube de Niterói Caraí, Brigitta Grunde Monteiro, o braço, a mão, o coração do nosso querido palestrante. A todos, peço uma saudação rotária. Obrigado, protocolo, Joel. Muito obrigado. Gostaria, mais uma vez, de agradecer ao governador Roberto Carlos, aos governadores presentes e todos os visitantes que estão no nosso clube hoje, participando dessa importante palestra, que nos trouxe conhecimento, nos traz sabedoria, e se nós realmente nos dedicarmos ao que se passa dentro do Rotary, conforme o Roberto falou, todos nós sairemos com um pouco mais de conhecimento. Isso é muito importante, foi muito bom. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Brigitta, e vocês estejam sempre conosco. Roberto, quer falar mais alguma coisa? Não, apenas registrar mais uma vez o meu agradecimento e a minha esperança de que essas considerações que nós abordamos aqui sejam objeto de reflexão, né, por parte dos companheiros, por parte dos amigos, né, para que melhorem as condições da nossa instituição. Eu acho que se nós estamos passando, como o resto, toda a humanidade, por problemas difíceis, é nesses problemas, nessas horas difíceis, que a liderança poderá se manifestar e trazer reflexos positivos para a nossa instituição. Nós temos que, como eu disse, uma coisa, né, diminuir as observações críticas e aumentar, faz muito bem para quem faz e muito bem para quem recebe, os elogios, os agradecimentos, viver uma vida mais positiva para que possamos atravessar esse mar encapelado que nós estamos atravessando atualmente, né? Como eu disse, o mundo está precisando muito de Rotary, está precisando muito de todos nós, mas de espíritos desarmados, mais alegria, mais companheirismo, mais amizade, menos crítica, em suma. E isso aí, o objetivo desta palestra fundamental não foi conscientizá-los só, não, mas fundamentalmente foi dar um pouco de conhecimento, de técnica a todos vocês, para que vocês se transformem em multiplicadores, porque há uma coisa que a gente tem que ter consciência, e isso falha muitas vezes para muitos de nós rotarianos. Nós não temos consciência completa da força que nós temos perante as comunidades, mas principalmente perante as pessoas. Ao longo desses anos todos de existência, o Rotary criou uma imagem, e essa imagem nós temos que usá-la em benefício desses conceitos que nós abordamos aqui. É uma imagem, você não encontra alguém que, ao ouvir falar a palavra Rotary, fale mal. Sempre tem uma historinha ou uma coisa que é positiva. E por isso que eu digo, o instrumento, né, o distintivo não é só um instrumento que nos distingue, mas é um instrumento que possibilita que todos nós possamos falar sobre a nossa instituição, todos nós possamos falar o que fez, o que está fazendo e o que pretende fazer. Então, este foi o objetivo
em transmitir, porque eu acredito que o Rotary Club de Niterói, com a rede de associados e a qualidade que tem, seja um exemplo para todos os demais clubes e com rotarianos também de escola aí, e rotarianos para fazer as coisas mudarem e nós temos aqui ressurgirmos altamente punjantes no exercício das atividades rotárias. Era só isso para complementar, Paulo. Mas, obrigado, governador. Muito obrigado pela oportunidade. O Rotary abre oportunidade. Governador, se for de sua autorização, se me der permissão, aqueles que desejarem ter esse treinamento que você me passou, eu posso passar para os associados que quiserem tê-lo para estudar, para ler melhor? Então, aqueles que desejarem... Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer observação, a qualquer um dos presentes, agora ou depois. Então, para que se realizasse, o governador me passou todas as perguntas e eu tenho as respostas também. Então, eu posso passar para todos que desejarem, quiserem. Pois não, governador? Fale. Então, é isso. Aqueles que quiserem ter esse escrito, essa linha de orientação, é só me falar, me manda aí uma mensagem que eu mando para quem quiser, para quem desejar. Dando continuidade agora à nossa reunião, indo para a parte final, eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos, dos governadores, dos presidentes de clubes, dos associados do nosso clube, de outros clubes e dos visitantes. Solicito a todos que, após o toque do sino, o refrão do hino à bandeira, saúdem o pavilhão nacional. Em seguida, estaremos abrindo todos os microfones para um companheirismo e amizades.